Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos, né, a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero mostrar tudo que eu aproveitei na Black Friday agora de 2024. Demorou, né, pra chegar esse vídeo, as coisas chegaram aqui já dá um tempinho. Na verdade, eu já tinha gravado esse vídeo uma vez, só que o áudio ficou assim absurdamente horrível. Eu ainda tentei salvar o máximo que eu pude, mas não consegui. Então eu achei melhor gravar de novo, né, fazer uma nova gravação. O que antes seria um vídeo de unboxing, agora é só um vídeo de book haul. Mas livros novos nunca é um vídeo chato, né? Pelo menos pra mim não é. Eu espero que pra vocês também não seja. Eu tô aqui na minha mão com uma listinha com os preços que eu paguei em cada livro. Porque, gente, tem preços aqui absurdos, sabe? Absurdos mesmo. E eu quero deixar claro, né, os preços que eu paguei. Pra vocês terem uma noção do quanto eu realmente aproveitei em questões de valores, tá? Eu vou começar esse vídeo com os livros que eu comprei no esquenta da Black Friday lá no comecinho do mês, tá? Se eu não me engano foi lá pelo dia 2 que a Amazon começou, 2 ou foi 17, não lembro. Eu sei que a Amazon começou com o esquenta da Black e só depois ali no finalzinho do mês foi que a gente teve a Black Friday em si, real oficial, né? Então eu vou começar pelos livros que eu comprei no esquenta. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com a colazinha da listagem, tá? Então, eu vou começar pelo Frankenstein, da Mary Shelley. Eu paguei R$ 22,99 nesse livro, no esquenta da Black Friday, tá? Esse livro foi engraçado porque eu tava pensando já em comprar uma segunda edição do Frankenstein, porque eu tava fazendo a leitura no da Dark Side, mas eu acho aquela fonte utilizada, assim, muito ruim pra ler, sabe? Eu acho que ela não ajuda muito na leitura. Então eu estava vendo uma outra edição para dar continuidade à minha leitura. E por coincidência eu tinha escolhido essa edição da Penguin. Aliás, muitos livros da Penguin entraram em promoção agora na Black Friday, né? Então, eu tinha escolhido essa edição, só que ela estava mais ou menos por 35, 36 reais. E aí eu achei melhor esperar mais um pouco, sabe? Alguma coisa me disse que era melhor esperar mais um pouquinho e escolher melhor a edição que eu ia usar e tal. Até que, eu acho que foi assim, no outro dia, foi 2 dias depois, quando eu tinha feito essa busca por uma outra edição, esse livro entrou em promoção e eu paguei R$ 22,99 nele. Ele é um livro relativamente, não vou dizer que ele é grosso, assim, de grande, porque a história do Frankenstein em si, ela é uma história muito curtinha. Só que esse livro, essa edição da Penguin, ela realmente é muito rica em textos de apoio, o que deixa a edição assim mais gordinha. E sinceramente, foi um dinheiro muito bem investido e um machado assim, pelo valor, né? A fonte, ela não é nem pequena, ó, e nem muito grande, mas ela é muito confortável de se ler. Então esse foi o primeiro livro que eu aproveitei no esquenta da Black Friday. O segundo livro que eu aproveitei foi A Menina do Outro Lado 8. Só que eu vou mostrar pra vocês os três, tá? Porque aí eu já mostro tudo junto e a gente dá check nessa aqui. Deixa eu ver, porque ainda tá no saquinho. O 8 foi o segundo livro que eu comprei também no esquenta da Black Friday, no mesmo esquema do Frankenstein. Eu já tava com ele no carrinho ali há muito tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Amazon, quando você coloca um produto no carrinho, você pode tirar ele do carrinho sem tirar do carrinho. E você coloca ali em salvar para mais tarde. Então ele tava ali na minha listinha de salvos para mais tarde. E quando eu fui finalizar a compra do Frankenstein, eu vi que esse tava em promoção. Então eu acabei colocando os dois juntos no carrinho. Eu paguei nesse aqui R$ 38,19. O que pra mim foi um valor muito bom, porque geralmente essas edições, A Menina do Outro Lado, principalmente essas edições finais, elas estão ali por torno de 40, 45 ou até mais. E esse por R$ 38,19 eu achei que é um preço muito bom, sem falar que eu vim acompanhando o preço dessas edições. E esse foi o preço mais em conta que eu encontrei, né, que ele ficou até o momento da compra. Depois, já na Black Friday mesmo, ali no finalzinho do mês, eu comprei as duas últimas edições que faltavam pra mim, que é A Menina do Outro Lado 9 e a 10. Eu já tinha a 11, que eu mostrei pra vocês no vídeo de book haul passado, né, que eu tinha comprado a número 11, que era a última, que tava num preço maravilhoso. Esses dois aqui eu peguei com um cupom de desconto de R$ 20 em compras a partir de 80. Teve um momento ali do finalzinho da Black que a Amazon tava com uma roleta de prêmios, né?
quem é cliente Prime tinha acesso a essa roleta pelo aplicativo. E aí você ganhava lá um prêmio. Eu rodei a roleta e ganhei R$20 em compra, R$20 de desconto em compras a partir de R$80. E eu acabei colocando esses dois no carrinho, tá? Então, os dois um tava de 40, o outro tava de 41. Eu não lembro exatamente qual é qual, mas um tava de 40, o outro tava de 41. Os dois ali no carrinho fez R$80, 81 mais ou menos. E com desconto de R$20, os dois saíram por R$60. Na nota fiscal, um saiu por 30, o outro saiu por 31. Mas eu não sei exatamente qual, mas foi mais ou menos isso que eu paguei. O 8, o 9 e o 10 saiu mais ou menos por esse preço, R$30 cada um, que é um preço muito, mas muito abaixo do que a gente encontra por aí em qualquer outro lugar, com qualquer outra promoção. Geralmente eu só pegava edições assim da Menina do Outro Lado com esse preço de R$29, R$30 na Americanas, quando tinha cupom de desconto, uma época muito antiga, logo quando eu comecei a comprar as primeiras edições desse quadrinho, né, dessa HQ. Esse mangá, gente, isso aqui é um mangá. E na Amazon mesmo, eu nunca comprei por menos de R$35. Na verdade, 35 eu acho que foi o preço mais em conta que eu paguei, que foi o volume 11. E com cupom de desconto, cada uma saiu por R$30, tá? Então, a Menina do Outro Lado. E agora eu já finalizei a minha coleção, eu já posso começar a leitura. O próximo foi... Deixa eu ver aqui. Não foi esse não. Nossa, não tá aqui. Eu pensei que eu não tinha trazido, gente. Tá aqui. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Eu tenho esse livro no Kindle, na edição da Antofágica. Só que esse livro saiu por exatos, deixa eu ver, o Grande Gatsby, R$13,21, gente. É um absurdo. É um absurdo um livro sair por R$13,21 no cenário que a gente tá, né? Na verdade, esse deveria ser o ideal. Eu tô doida pra tirar ele do plástico, mas eu tô tentando manter eles no saquinho pra ficar um pouco mais conservado. Então, eu já tenho essa edição no Kindle, né? Na edição da Antofágica. Eu não sei se eu vou ler nessa edição ou se eu vou ler na edição do Kindle. Só que, como eu acho que eu vou gostar dessa história, porque de todos os booktubers, de todos os influencers que eu acompanho, e que a gente tem um gosto assim parecido, todo mundo gostou dessa história. Eu quase não encontro ninguém que deteste, sabe? Geralmente as pessoas têm alguma outra opinião controversa, mas nem todo mundo odeia esse livro. Então, geralmente as pessoas gostam. E eu acho que eu vou gostar. Uma outra coisa é que eu nunca olho o número de páginas. Geralmente, assim, quando eu vou comprar o e-book, sabe? O número de páginas é algo que é importante pra mim e não é. Por exemplo, se eu pegar um livro que ele é grossinho, já me dá aquele negócio, será que eu vou conseguir ler? Aí quando eu peguei esse livro, que eu vi que ele é assim, ó, bem fininho, me deu mais vontade ainda de ler. Eu não sei se vocês têm isso, gente, mas eu às vezes tenho. Pode ser coisa da minha cabeça, coisa minha, né? Mas quando eu vi que ele era fininho, aí me deu mais vontade de ler. E se por acaso eu gostar, aí eu já vou ficar feliz porque eu tenho uma edição física, né? De qualquer forma, eu posso fazer a leitura dele como eu fiz com o Frankenstein, né? Lendo um pouquinho em cada um e vendo qual dos dois eu vou dar continuidade. Só que no meu caso, o Frankenstein eu fiz em 2 livros físicos, né? Aqui eu vou fazer e-book e livro físico. O outro livro, deixa eu ver. O Prisioneiro do Céu, cadê? O Prisioneiro do Céu, do Carlos Ruiz Zafón. Eu paguei R$28 nesse livro, que é um preço também muito bom, levando em consideração que essa edição, ela é uma edição, se eu não me engano, ela é uma tiragem nova. Eu não sei se ela é uma nova edição, acho que não, ela é só uma tiragem nova. Geralmente esses livros do Zafón, eles estão com preço maiorzinho, né? O Prisioneiro do Céu, eu até já vi ele em promoção em algumas outras dessas Prime Day, dessas coisas assim, mas eu nunca vi ele por esse valor de R$28. Esse aqui é o livro 3, né, da saga dos Cemitérios Esquecidos. Não sei se eu vou ler ele antes do livro 2, porque o livro 2 tá um absurdo o valor. Só que ele também é um livro mais grossinho, né, enfim. Não sei se eu vou fazer a leitura desse antes, mas como eu gostei muito da Sombra do Vento, eu já quis aproveitar essa promoção e adquirir a continuação. O outro livro, deixa eu ver, o livro do C.S. Lewis. Esse aqui é o Como Cultivar uma Vida de Leitura, que eu não conhecia, tá? Eu não conhecia esse livro. Eu vi que ele estava em promoção por R$19,67.
Eu fui dar uma pesquisada sobre ele, porque eu li a sinopse, achei interessante, mas eu fui dar uma pesquisada para ver o que as pessoas estavam falando. Não exatamente para decidir se eu ia comprar ou não, mas para ver se ele era um livro assim com uma história bacana, legal de se ler, ou se era um livro mais técnico, alguma coisa assim sobre escrita. Não peguei spoilers, né? Mas eu acho que como ele é um livro não necessariamente de ficção, não, os spoilers não seriam os grandes problemas, né? Mas as recomendações que eu ouvi, né? Foram muito positivas. Então tá aqui. Não sei quando eu vou fazer essa leitura. Aqui ele fala que, ó, em Como Cultivar uma Vida de Leitura, uma coletânea encantadora que reúne escritos do abrangente acervo literário de Lewis, o respeitado professor e auto-best-seller reflete sobre o poder, a importância e a alegria de uma vida dedicada aos livros. Eu acho que essa leitura vai ser bem interessante, tá? O próximo que eu peguei... Ah, esse aqui é muito legal. A Cabeça de Santo, da Socorro Racioli, minha conterrânea, escritora cearense. Eu já tinha visto esse livro pipocando ali pela Amazon, sabe? Vez ou outra aparecia ali em uma recomendação, ou quando eu ia... Sabe aquela recomendação de 3 livros? Esse livro, vez ou outra, aparecia, só que eu acabava não dando muito atenção a ele. Até que eu vi uma resenha do Paulo Hades, e como eu fiquei envergonhada, gente, porque é uma autora mulher, brasileira, cearense, né? Uma autora nordestina, e... Fiquei meio triste, olha como é linda essa edição. Fiquei meio triste, assim, de perceber o quanto eu acabo caindo nessa de ignorar os nossos autores, né? Assim, mas não só por isso, tá? Não é só porque ela é uma mulher nordestina e tal que eu peguei esse livro. Só isso já seria motivo suficiente. Mas eu também nunca tinha parado pra ver a sinopse. E quando eu assisti a resenha do Paulo, eu fiquei muito instigada em saber o que vai acontecer, porque aqui a gente tem um rapaz que ele vai numa empreitada aí para o interior do Ceará e ele acaba se hospedando, digamos assim, me falta a palavra, mas ele acaba se abrigando em uma cabeça de santo, né, que é uma cabeça gigante de um santo, e ele acaba ouvindo as lamentações de algumas pessoas. Então, eu achei bem interessante essa premissa, tá? E é um livro curtinho, né? É um livro bem fininho, eu acho que é uma leitura super rápida, vai ser uma leitura super rápida. E quem sabe uma leitura super agradável, né? Assim espero. O próximo, agora sim, Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Eu não li nada, nadica de nada de Dostoiévski. Eu já tenho O Idiota, e em e-book eu acho que eu tenho não lembro, eu tenho um e-book, só que eu não vou lembrar agora qual é. E essa edição, ela tava de R$21,69. Ah, e agora eu me lembrei, eu não falei pra vocês o preço do Cabeça de Santo. Eu paguei R$36,27 e foi o menor preço que esse livro já chegou enquanto eu passei a acompanhar ele, tá? Quando eu coloquei ele ali na minha wishlist, ele tava mais ou menos por uns 54, 55 e até então não tinha baixado, sabe? Já tava com algum tempo e esse valor ele não tinha baixado, e agora na Black ele ficou por R$36,27. Voltando aqui, esse livro do Dostoiévski, eu peguei essa indicação em um vídeo sobre desenvolvimento pessoal. Inclusive foi até um vídeo da Luana Carolina, não sei se vocês conhecem ela aqui do YouTube ou do Instagram. O conteúdo dela é muito bom, inclusive recomendo. Eu peguei esse livro com essa recomendação de livros para desenvolvimento pessoal. Livros fora do padrão, né? Livros que você deveria ler que também vai te ajudar no teu desenvolvimento. Eu já tinha visto resenhas sobre essa história em outros canais. Eu nunca tinha assim me atentado a colocar esse livro na minha wishlist. Só que eu achei interessante a forma como ela atrelou a história desse livro ao desenvolvimento pessoal, né? A gente pegar um livro que não necessariamente está falando daquele assunto específico, mas que tem elementos que vão fazer a gente refletir sobre a nossa vida. Então, acabei adquirindo. É um livro finíssimo, finíssimo. Eu não imaginava que esse livro era tão fininho. E eu não sei quando vou ler, né? Mais uma vez, eu não sei quando vou ler, mas tá aqui. Quem sabe? Quem sabe vem aí. O próximo livro... Ai, gente, esse aqui é interessante. Ópera dos Mortos, do Altran Dourado.
Eu não sabia da existência desse livro até a Duda, do Book Addict, a Duda Menezes, colocar esse livro na lista dela de indicações da Black Friday, né? A maioria desses influencers, né, eles fazem um vídeo, né, falando sobre os livros que estão em promoções, e eu sempre pego ali algumas dicas, e ela mostrou esse livro. Também é um autor brasileiro, se eu não me engano, essa história se passa em Minas, eu não tenho certeza, mas... E quando ela falou desse livro, ela falou assim com entusiasmo, sabe? Ela falou tão bem que só a empolgação dela me deu vontade de ler. E claro, né, eu fui pesquisar sobre, eu entrei lá na Amazon, li as sinopses, procurei um pouquinho no YouTube pra ver, né, o que outras pessoas estavam falando a respeito, mas eu até que me interessei. E nele, eu não sei se eu falei, mas ele tava de R$ 28,49, eu achei o preço muito bom também. E de verdade, eu fiquei um pouco chocada, assim, o quanto eu vi algumas pessoas falando bem. E como era um livro que estava completamente fora do meu radar, eu fiquei, como assim? Esse livro é um livro bom e eu ainda não conhecia ele, então tá aqui. Ópera dos Mortos. O próximo é Maus, essa HQ maravilhosa, linda, que eu só vejo as pessoas falarem bem. Eu paguei nela, deixa eu ver, R$ 28,80. Se eu não me engano, o Maus, ele tava naquela listagem de livros com 40% de desconto off. E Maus tem uma... Eu tenho uma história engraçada com Maus na Black, porque ele chegou a ficar em promoção por R$ 35, eu acho, nessa Black Friday. E teve uma promoção dessa passada, né, umas ações dessa passada, não lembro se foi Black, ou se foi Prime Day, ou se foi dia do cliente, que ele também ficou por 32, eu acho, foi R$ 30. Foi mais ou menos esse preço, e na época eu não adquiri, eu acabei não adquirindo. E depois eu fiquei remoendo, né, por não ter comprado logo, sendo que essa HQ tá na minha wishlist, assim, há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Eu tinha até considerado em não ler mais esse livro porque, perdi as promoções, eu não sei se eu me interesso tanto. E aí, quando eu vi que ele estava na lista de 40% off, eu não perdi tempo, né? Corri e peguei ele. Aqui, se eu não me engano, gente, ó, faz tanto tempo que eu coloquei essa HQ na minha wishlist e faz tanto tempo que eu não leio a sinopse em si, que eu não sei exatamente nos detalhes do que se trata, mas se eu não me engano, a gente vai ter um paralelo aqui sobre nazismo, né, sobre a Segunda Guerra, como os alemães tratavam os judeus, e aqui a gente tem os alemães apresentados por gatos e os outros como ratos, enfim. Tá aqui, um dia vai ser lido, e eu tenho pra mim que eu vou gostar dessa leitura, eu só preciso de tempo pra poder ler. O próximo, ele também tava nessa lista de 40% de desconto, que é o Roveranda, do Tolkien. Esse micro livro, que ele é pequeniníssimo. Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu nunca tinha tido vontade de ler os livros do Tolkien. O máximo que eu tinha era a vontade de ler o Hobbit pra saber como é que ele era, né? Por que a galera gostava tanto. E aí, o Roverando, eu também só peguei porque ele tava nessa promoção. E eu usei a desculpa de que o meu filho está começando a ter contato com os livros, está começando a se interessar, então vai ser interessante, né, mostrar essa leitura para ele. Então, por que não aproveitar que o livro está com um precinho muito bom, já deixar ele aqui na nossa biblioteca, né? No Roverando eu paguei R$ 20,91. Eu não sei de nada sobre esse livro, quer dizer, eu não sabia de nada sobre esse livro, quase nada. A única coisa que eu sabia é que o Tolkien fez essa história pro filho dele, depois que o filho dele perdeu um brinquedo. Quando o livro chegou, foi que eu fui ler a sinopse, só pra vocês terem uma noção. Eu não li nem a sinopse na hora de fazer a compra do livro, eu só vi que ele tava com um preço muito bom e acabei comprando. Eu nem sabia que ele era desse tamanhico. Enfim, o Tolkien fez essa história pro filho dele e eu usei a desculpa de que eu vou ler pro meu filho pra poder comprar. Mas na verdade eu só queria comprar. Ai, gente, desculpa, mas eu só queria comprar. Mas enfim, tá aqui. O próximo, essa chapuleta aqui, né? Já que a gente tá falando de Tolkien, vamos falar de O Hobbit, nessa edição comentada, que é uma edição luxuosa. Eu achei essa edição, assim, de uma preciosidade.
Eu já tinha visto outras pessoas mostrando essa edição logo quando ela foi lançada, né? As pessoas comprando e tal. Gente que é muito fã de Hobbit, gente que é muito fã do Tolkien também. Só que eu não sou nem muito fã do Hobbit, nem sou muito fã do Tolkien. Só que é um livro que estava com preço muito bom. Ele também estava nessa listagem de livros com 40% de desconto. E eu paguei nesse livro maravilhoso R$ 34,43, gente. E assim, é um preço absurdo. É um preço extremamente absurdo porque é o Hobbit comentado. Então, tudo que a gente tem da história aqui, a gente tem comentários, se eu não me engano, comentários. Eu não sei se é do autor ou se são de outras pessoas. Mas olha isso aqui. Essa folha de guarda. Como esse livro é lindo. Ó. É de uma riqueza de detalhes muito grande. Por esse valor, gente. Eu achei que foi assim um preço, sabe, dado. A Amazon vendeu a preço de banana, na verdade, ó. A gente tem aqui algumas ilustrações. Tem ilustrações aqui também, só um minuto. Ó. Inclusive, eu acho que eu tenho esse pôster que veio com o Hobbit. Eu já li o Hobbit, tá? Já li o Hobbit uma vez, porque eu queria saber por que as pessoas gostavam tanto do Hobbit. E assim, eu nem amei a história e eu nem desgostei da história. Eu acho que eu não aproveitei ela tão bem, sabe? E eu tô com vontade de fazer uma releitura do Hobbit. Só que eu não quero fazer uma releitura nesse livro aqui. A minha intenção é reler o livro mais uma vez, ter aquela história assim mais fresca na minha memória, né, com mais riqueza de detalhes. E aí quando eu for fazer uma segunda releitura, eu reler nessa edição porque eu achei ela muito interessante. Para entender os detalhes de cada história, o que o autor quis dizer, enfim. Olha isso aqui. Disse não é lindo. Por R$ 34,00, gente. Com preciosidade. E eu acho que esse é um livro também muito bonito pra gente ter na estante. É um livro assim que sabe que vale a pena você pagar o preço que ele é pra você ter ele na estante. O próximo é... eu vou entrar agora nos últimos livros que eu comprei na Black Friday. E eu comprei 2. Nossa, o Gildo não tá aqui. Agora que eu me lembrei, o Gildo tá na casa da minha mãe. Mas eu vou colocar aqui a foto do Gildo pra vocês, tá? Também, sempre que tem promoção assim na Amazon, entra livros infantis, tá? E eu tô aproveitando pra bem aos pouquinhos ir montando a biblioteca do Benjamin. Por quê? O Benjamin, ele tá muito apegado com um livro só. A gente já tinha comprado uns 3 pra ele. E agora eu comprei mais 2. Que foi 2? Foi. Eu comprei esse aqui, bem lá no alto. Que, gente, esse livrinho, olha isso aqui, ó. Já eu continuo o raciocínio. Ele é capa dura, tá? Ok, capa dura. Teoricamente mais resistente a bebês. E ele é uma história bem fininha. Absurdamente bonita. Sabe assim, ó. Uma riqueza de detalhes, né? Desenhos, assim, muito legaisinho. Bem infantil, bem bonitinho pra criança. Só que isso aqui é um absurdo, tá? Isso daqui é um absurdo no preço cheio. E assim, de verdade, de verdade. Eu sei que quando a criança, ela começa a ter noção de ter cuidado com as suas coisas, né? Enfim, ela aprende a cuidar um pouquinho melhor. Mas, geralmente, criança não tem tanto cuidado, né? A gente paga um absurdo de dinheiro no livro aqui. Mas vale a pena, né? A gente paga um absurdo de dinheiro pra gente, então a gente paga um absurdo de dinheiro pros nossos filhos também. Esse livro estava na minha wishlist assim, há séculos, e sempre que entrava livros em promoções, livros infantis em promoções, esse livro nunca entrava, ou se entrava, não era um preço assim muito bom. Se eu não me engano, ele é uns 50 e alguma coisa, tá? E eu paguei R$ 25,69 nele. Um precinho assim, maravilhosamente bem. E eu vejo muitas mães falando bem desse livro, sabe? Assim, que a criança, quando gosta dessa história, ela simplesmente gosta e não quer largar. Do mesmo jeito o Gildo. Muitas mães que recomendam as histórias do Gildo, não recomendam porque a criança se apega muito à história do Gildo. Esse que eu comprei, né, ele
ele é muito rico em detalhes, né? Quem é o Gildo, quem é o amiguinho, o que o Gildo faz, é tudo muito repetitivo. As imagens, elas são imagens coloridas, assim, que realmente chamam a atenção. Só que, como eu falei, eu tô montando aos poucos, né, bem pouquinho a biblioteca do Benjamin, porque ele tá muito apegado a um livro. E eu quero que aos poucos ele vá tendo interesse pelos outros, né? Mas eu acho que é super natural a gente se apegar a um. E eu deixo, tá? Mas enfim. No Gildo eu paguei R$ 30,25, que foi um preço muito bom também. Geralmente os livros do Gildo não estão com preços assim baratinhos, sempre é mais de 35, R$ 40. E esse, bem lá no alto, que é um livrinho muito gostoso, foi bem lá no alto, foi 25 e o Gildo foi R$ 30. Um chuchu, gente, um precinho assim maravilhoso. E por último, mas não menos importante, foram 2 livros, tá? Esse aqui, O Mundo da Escrita, e esse outro que eu acho que eles meio que se complementam, ou não necessariamente, mas eu acho que um vai complementar a leitura do outro, que é o livro da literatura. No livro da literatura, a gente tem aqui uma linha do tempo, né? Ele vai mostrar como que a literatura foi, sei lá, se expandindo ao longo do tempo. Ele vai falar de grandes textos, de grandes autores. Aí aqui é dividido, sabe, por eras, né? A gente tem a era do romantismo, aí tem aqui, ó, do Renascimento ao Iluminismo, aí depois ele vai mostrar, vai falar um pouco sobre, vai mostrar alguns autores, vai mostrar as principais obras desses autores, por exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui pra vocês. Ó, aqui ele vai falar sobre Moby Dick, né, e o porquê do autor, enfim, toda essa importância. Por que que eu peguei o livro da literatura? Esse livro aqui eu não peguei ele numa promoção, tá? Ele foi R$ 42,15. Eu não achei um livro barato, mas considerando a qualidade, eu acho que vale a pena. E eu acho que ele é um livro de consulta, tá? O que é que acontece? Eu pego muita indicação de livros na internet, né? Aqui no Booktube, com outros influenciadores, com outros criadores de conteúdo, com criadores de conteúdo que geralmente têm um gosto muito similar que o meu, ou alguém que não tem um gosto nada parecido, mas se eu estou interessada em ler algo diferente, sair da minha zona de conforto, eu acabo indo nas indicações dessa pessoa. Só que eu percebi que as minhas leituras, elas sempre são feitas por indicações de outras pessoas. Raramente eu me indico alguma coisa, sabe? Raramente eu bato o olho num livro, numa sinopse e eu quero ler porque eu simplesmente quero ler. E eu fiquei meio assim, tá? E quando é que eu vou atrás de coisas que eu quero ler sem necessariamente outra pessoa estar me indicando? Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. A maioria dos meus livros favoritos da vida foram indicações de outras pessoas. Mas me deu vontade, assim, de ir atrás, sabe? De buscar. Onde que eu encontro? Então eu fui traçando alguns paralelos, né? Vamos ver as listas de livros de premiações, né? Ou as listas de livros mais vendidos. E aí o livro da literatura, ele entra aqui nessa pegada, porque eu tenho uma linha do tempo, né, passando aí pelas... Ai, me faltou a palavra agora. Pelos tipos, né, de leituras ao longo do tempo. O Renascimento, a gente teve leituras tal, o Romantismo, livros tais. Então a gente tem aqui algumas indicações de livros que ilustram cada período, cada época, né, que a gente teve aí com relação à literatura. Então, de certa forma, isso aqui vai funcionar também ali como um livro de indicações. Então, eu vou ler, até para eu saber também o que acontece, o que aconteceu no mundo e que importância aquilo teve, porque eu venho percebendo que a minha memória ela anda meio falha. E eu realmente não lembro de tanta coisa que a gente viu ali no colégio, né? Por exemplo, eu estava lendo Frankenstein e no Frankenstein aparecem uns livros, né? Alguns livros são citados ali no meio do livro, por exemplo, Paraíso Perdido. Eu fiquei meio em choque, assim, ao perceber que Paraíso Perdido tinha sido escrito antes de Frankenstein e por isso ele foi mencionado, sabe? Na minha cabeça eu não tinha traçado esses paralelos, então eu queria ter o mínimo de noção para traçar essas coisas, sabe?
E o mundo da escrita eu também acho que vai me ajudar nessa questão. Diferente do livro da literatura, a gente não vai ter aqui uma coisa marcada, sabe? De épocas por eras, né? Era tal, período tal. A gente vai ter um texto que o autor discorre ao longo do tempo, né? Como que a escrita ela foi influenciando a morar próximo à avenida, tem dessas coisas, né? Enfim, como a história da literatura, ela influenciou o mundo. É tanto que aqui ele fala justamente isso. A história da literatura em um mundo moldado pela escrita, das epopeias de Homero a Harry Potter, passando por Don Quixote, Paul Van e o Manifesto do Partido Comunista. Então a gente vai ter aqui uma história que vai discorrer sobre a história da literatura, né? E, consequentemente, a gente vai ter indicações de livros aqui. Então, eu acho que os dois vão me ajudar a entender um pouco da história, né, do mundo da escrita, da literatura em si. Um vai funcionar ali para ter uma noção mais marcadinha de períodos e o outro vai pegar assim como um todo, né? Se eu não me engano aqui ele vai pegar ali desde a invenção da escrita, né? Se eu não me engano vai falar aqui sobre a primeira Bíblia, essas coisas do tipo. Eu acho que os dois se complementam, né? Então acho que dá para fazer uma leitura conjunta assim dos dois. Um vai complementando o outro. Eu acho que eu acabei falando demais, sabe? Que eu tô até com a garganta seca. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado longo. Foram esses os livros que eu comprei ao todo. Se eu não me engano, são 17 livros, tá? Muita coisa. Fazia muito tempo que eu não fazia uma compra gigantesca de livros assim. Fiquei muito feliz pelos meus recebidos pagos. E eu espero que vocês também tenham ficado felizes em me acompanhar nesse vídeo, né? Porque eu sei que eu falo demais. Mas é isso, então me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você acha que eu vou gostar. Não se esquece de se inscrever aqui, né, para poder receber a notificação de quando eu publicar livro novo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e muito obrigada!